Vamos falar com o Senhor agora. Ó Deus vive, santo, poderoso de Israel, nesse momento nós nos colocamos aqui diante do Senhor. Meu Deus, eu quero pedir que o Senhor venha dirigir e conduzir todo o nosso trabalho de hoje. Meu Deus, que o Senhor venha falar com cada um, despertar. Meu Deus, até mesmo porque nós sabemos, Senhor, meu Deus, não há tempo a perder, não há tempo para ser desperdiçado, não há tempo para ser jogado fora. Meu Deus, se envolvendo com coisas irrelevantes, dando atenção, meu Deus, aquilo que não tem relevância, aquilo que não tem importância. Então eu peço que o Senhor ensine a cada um desses jovens, como a sua palavra mesmo diz, ensina-me a contar os meus dias, que o Senhor possa ensinar a cada um a aproveitar o tempo, a oportunidade. Meu Deus, que o Senhor possa ajudar a cada um a despertar, Senhor, dentro de si, o interesse para não desperdiçar a vida, o interesse, Senhor, para não abrir mão do seu lugar, para não abrir mão daquilo que pertence, porque nós temos visto essa facilidade de entregar o que é seu, entregar aquilo que deveria estar ocupando, meu Deus, e assim entrega o destino, entrega a vida, entrega os projetos, entrega os sonhos para uma emoção, para um sentimento. Quantos, Senhor, que na primeira resistência que encontra, já entrega tudo, já abre mão, como aquele servo do Elias, na primeira palavra que o Elias disse, fica aqui, ele ficou. Ele não fez como Eliseu, ele não bateu o pé, ele não disse, não, eu não deixo, esse é o meu lugar. Ele simplesmente entregou tudo, ele simplesmente desistiu. E quantos, Senhor, quantos jovens não estão desistindo da santidade por uma simples vontade? Não estão desistindo do futuro que o Senhor tem para eles, por uma simples pressão, por um simples momento. Então eu peço que haja esse despertar, eu peço que o Senhor ajude cada um, meu Deus, e que assim todos possam se agarrar, ocupar o seu lugar, não ceder o seu espaço, não ceder o seu propósito, não prejudicar o seu futuro, em um nome do Senhor Jesus. Eu entrego este trabalho nas suas mãos, entrego essa reunião, que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha nos dirigir, que o Senhor venha conduzir a nossa vida e que todos nós possamos sair ainda mais crescidos, amadurecidos. Meu Deus, que possamos sair daqui para viver tudo que o Senhor tem para nós, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Está ligado às nossas vitórias. Você pega o Espírito, que Espírito é esse? E então diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. Diga, a unção de governo está sobre a minha vida e eu governo. Amém? Você crê nisso? Sente-se, por favor, então, no nome de Jesus. Uma boa noite a todos que estão aqui, boa noite a todos da transmissão. Eu quero falar com vocês, até mesmo porque, como está aqui atrás, santidade ao Senhor. Quando nós olhamos e nós vemos que o contrário de santo é ser comum, então se eu não tiver e eu não me apegar a essa santidade, então eu vou ser mais um. Eu vou ser mais um jovem fazendo o que todo jovem faz? Eu vou ser mais um na escola, imitando e realizando o que todo mundo ali realiza? Eu vou ser mais um na vida que cede aos seus sentimentos, cede às suas emoções, cede às pressões, simplesmente abre mão, desiste, desanima, para, como ainda a bispa falava bastante, ela usava a história de Elias, ela falava conosco sobre quando Elias começou
a forma que ele começou, quando ele se iniciou. E ele começa a pregar, e ele começa a fazer tudo aquilo que Deus o chamou para fazer. E de repente, uma pessoa que a Bíblia não dá detalhes, a Bíblia não dá o nome, ela apenas chama de servo. Essa pessoa começa a seguir Elias. Essa pessoa começa a acompanhar. Então, em todos os feitos, desde Reis 17, 18, 19, todos aqueles feitos que o Elias realizou, esse servo, ele estava junto. Esse servo, ele estava presente. Esse servo participou. Então ele viu tudo. Ele viu Elias desafiando os profetas. Ele viu Elias criando toda aquela questão para não chover. Ele viu o Elias agindo com autoridade, o Elias fazendo prover aquelas situações. Ele correu lá na questão da pequena nuvem. Ele viu Elias orando a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Foi ele que na sétima vez vai lá na direção do mar. Ele olha, ele vê a nuvenzinha. É ele que diz para o Elias: subiu uma nuvenzinha. Ele vê aquela nuvenzinha crescendo, tomando proporção, tampando todo o céu. Ele vê a chuva caindo. Ele viu tudo. Então, em relação a Eliseu, que depois assume o lugar dele, ele viu mais coisas que o Eliseu viu. Ele presenciou mais milagres do que o Eliseu presenciou. Ele viu, ele acompanhou, ele teve experiência com Elias que Eliseu não teve. Ele viveu coisas com Elias que o Eliseu não viveu. Mas quando nós vemos o 1 Reis 19, e aqui está a grande questão, o grande ponto, que não importa o que você veja, não importa o que você receba, não importa o que é dado a você, não importa as oportunidades que você tenha, se você não for santo, você vai ser comum, mesmo tendo visto tudo, vivido tudo, mesmo tendo tudo diante de você. Se você não for santo, você vai ser comum e consequentemente mais um na vida, mais um que teve experiência, mais um que viu, mais um que ouviu, mais um que aprendeu e no final das contas não fez nada, não realizou nada. E isso mexe muito comigo. Por quê? Porque essa acaba sendo a realidade de muitos que estão dentro da igreja recebendo tanta coisa. E aí às vezes se pergunta, mas por que que não rompe? Por que que esse jovem, tendo todas as oportunidades diante dele, tendo tudo assim, favorecendo ele, por que que não vai? Por que que comete os mesmos erros? Por que que acaba trocando algo tão grande por algo tão pequeno, tão insignificante? Por que mesmo vendo, não vê? Mesmo ouvindo, não ouve, não entende? Por que que tendo a opção de ser extraordinário, de ser diferente, acaba sendo apenas mais um? É exatamente o mesmo que aconteceu aqui com o servo do Elias. Hoje mesmo, eu falava com uma pessoa, e eu conversava, ela ligou no Disque Vida da igreja, e eu falava com uma pessoa, fiquei quase 1 hora falando com ela ali, e um dos pontos, em tudo que ela estava vivendo, uma das questões que ela me apresentou, foi que por ter escolhido viver a vida da maneira santa, ela já estava com a idade avançando e não tinha ninguém, e a pessoa que ela tinha conhecido, que aparentemente teria algo com ela, pela maneira santa, separada de vida, então não bebo, não vou participar disso, o sexo será algo que eu vou guardar pro casamento. Essa pessoa virou e disse, olha, então nossas vidas é muito diferente. Então não tem como nós seguirmos. Porque você não faz isso, você não faz aquilo outro.
E naquele momento vem a sensação de perda, vem a sensação de que eu estou perdendo alguma coisa, vem a sensação do que me está me adiantando, de ser fiel a Deus, eu estou querendo fazer certo, e eu estou aqui sozinha, sozinho. E eu usei essa expressão para ela. Eu virei e falei, mas é exatamente aí que você tem que entender, que você não é qualquer um e que você é diferente, até mesmo porque homem igual a ele, você encontra em qualquer esquina. Homem igual a ele, você encontra em qualquer lugar. Agora, uma mulher igual você, aonde que ele vai encontrar? Uma mulher igual você, então quem saiu perdendo aqui, você ou ele? Quem que perdeu? Eu sei que você pode estar triste, eu sei que você pode estar abatida por tudo isso, mas me fala, quem que está perdendo? Porque um homem igual ele, um homem que bebe, um homem que não quer esperar, um homem que quer ceder às suas vontades a qualquer momento, que quer viver por aqui e agora, para o prazer. Esse tipo de homem você encontra em qualquer esquina. Esse tipo de mulher, não. Então não é você que perdeu, quem perdeu foi ele. Não é você que sai no prejuízo, quem sai é ele. Porque você encontra um homem como ele fácil, ele não encontra uma mulher como você fácil. Você encontra um homem como ele em qualquer lugar, ele não encontra uma mulher como você em qualquer lugar. E eu quis mostrar para ela exatamente isso, que o contrário de santo é comum. E se eu abro mão da minha santidade, se eu sou capaz de passar por cima de tudo que eu vi, aprendi e sei, por um sentimento, por uma emoção, por um momento, do que vai ter me adiantado então, ter ouvido, aprendido, tudo isso? É a mesma coisa, do que me adianta eu estar na igreja, ouvindo a palavra, recebendo a palavra? Do que me adianta eu estar na igreja, tendo a oportunidade de ter uma vida diferente, de fazer diferente de todo mundo, para que no final das contas eu ceda para a minha emoção, eu me deixe ser vencido por um sentimento, eu me deixe ser vencido por um pensamento. Eu faça o que esse servo aqui fez, na primeira pressão eu desisto de tudo. Na primeira pressão eu abro mão de tudo. Na primeira pressão eu me entrego. Na primeira pressão. Aí você pode virar e dizer, mas bispo, eu sei como a situação é, eu sei que é difícil, a hora que eu vejo, exatamente, enquanto você ceder pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que você passa, pelas pressões que você enfrenta, ou porque você foi pressionado um pouquinho mais e você ceder, você continuará sendo uma pessoa comum, que não faz nada além do que todo mundo está fazendo e consequentemente terminará como todo mundo está terminando. Viverá como todo mundo está vivendo. Então vamos lá, eu quero que você preste bastante atenção, porque é exatamente aquela expressão que nós usamos muito. As pessoas, elas não perdem, elas desistem. Elas simplesmente abrem mão muito fácil. Elas acabam se entregando muito fácil. Então olha isso aqui, ó. O Elias no Monte Horebe. Acabe contou a Jezabel, 1 Reis 19, do 1 ao 3. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem, se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Aí aqui vem o ponto importante para mim. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida e se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, diga comigo, e ali deixou o seu servo. Não era para ter um Eliseu, era para ser esse servo. Não era para existir um Eliseu,
era para ser esse servo. Mas, diga comigo, ele desistiu. Não era para ter um Eliseu, era para ser ele. Não era para ter a história do Eliseu, era para ter a história dele. Mas ele simplesmente entregou. Ele simplesmente parou. Ele soltou fácil tudo que ele tinha visto, vivido, aprendido. O Elias simplesmente chega e diz, fica aqui. Ele fica. O Elias simplesmente chega e diz, eu vou te deixar aqui. Porque o Elias fez a mesma coisa com Eliseu, e nós vamos ler aqui. O Elias fez a mesma coisa, fique aqui que eu estou indo. O Eliseu disse, não, eu não vou, eu não fico. Aonde você for, eu vou. 3 vezes o Eliseu também ouviu a mesma coisa, só que esse aqui, ele soltou fácil. Esse aqui abriu mão do lugar dele fácil. Mas é porque... Não tem um porquê. Porque ele viu mais coisas do que o Eliseu viu. Ele aprendeu mais coisas do que o Eliseu aprendeu. Ele presenciou mais coisas do que o Eliseu presenciou. E aí quando nós trazemos para os dias de hoje, quantos que não estão exatamente fazendo isso aqui, soltando, largando fácil aquilo que é dele? Simplesmente largando fácil. Nós temos feito aqui no nosso encontro do Poder Jovem, o bispo Fernando ainda falava comigo hoje, sobre o livro Até Quando Esperar, o Ministério da Virgindade, que nós estamos trabalhando com a nossa juventude aqui, mostrando essa importância. E quantos que simplesmente por uma pressão soltam, largam uma das coisas mais importantes, porque quem está lendo o livro está entendendo o quão sério é esse ministério, porque é um ministério. O quão sério é esse ministério da virgindade, que tem se banalizado e perdido a importância. Para muitos, não tem mais sido relevante para muitos. Quantos que simplesmente largam seu lugar fácil na obra, a posição que estão, o que estão fazendo, o lugar que Deus os chamou para atuar, porque teve uma vontade, porque teve um sentimento. Não precisa nem de muito. O Elias chegou e disse, fica aqui. Ele ficou, ele abriu mão de tudo. Ele deixou tudo, ele desistiu de tudo. Quantos que às vezes um sentimento, uma emoção, uma vontade, ela chega e diz a mesma coisa, e o que ele faz? Simplesmente entrega o lugar dele. Entrega o lugar dele por uma vontade. Entrega o lugar dele por um sentimento. Entrega o lugar dele por uma pressão. Não resiste, não luta. Aí o que tem que ver? Como esse servo aqui, depois vendo o espírito de Elias repousando sobre Eliseu, o Eliseu fazendo 2 vezes mais, e ele, poxa vida, poderia ter sido eu, mas eu não resisti. Poderia ser eu, mas eu entreguei o meu lugar. Quantos jovens que no momento da vida, pressionado por circunstâncias, abre mão e daqui a pouco tem que ver alguém ocupando o lugar que era para ser dele. E aí daqui a pouco a juventude passa, mas a consequência fica. Daqui a pouco a juventude passa, mas o resultado fica. Aí tem que olhar e dizer, nossa, poderia ser eu ali. Olha, poderia ser eu fazendo isso. Mas como esse servo aqui, o Elias chega, deixa e ele fica. Ele simplesmente soltou fácil. Diga comigo, ele não deu importância. Esse cara viu coisas grandes. Ele esteve diante de coisas grandes. Só que aí está o ponto. Ele não manteve a santidade ao Senhor. Ou seja, diga comigo, ele não resistiu. Então, quando ele não resistiu, ele se tornou apenas mais um. Quando ele não resistiu, ele se tornou alguém comum, esquecido na história,
apenas mais um. Quando ele não resistiu, ele perdeu toda a oportunidade de ser extraordinário. É exatamente isso que acontece comigo, é exatamente isso que acontece com você se nós não resistirmos. Não importa de onde você veio, não importa o que você viveu, não importa o que você recebeu, se você não resiste, você se torna apenas mais um. Se você não resiste, você se torna apenas mais um. Foi o que ele se tornou. Ele era o auxiliar do Elias, que se tornou apenas mais um, porque não resistiu. E aí você vê pessoas com potencial incrível, que se tornaram apenas mais um, porque não resistiram. Pessoas com talento incrível, que se tornaram apenas mais um, porque não resistiram. Ao contrário de Eliseu, quando nós lemos aqui, em 2 Reis, capítulo 2, eu vou ler o versículo 1 e 2, depois o 4, o 6, o 9 e o 10. Eu vou picando a história, até mesmo porque é uma história já bastante conhecida, e eu quero só pegar os pontos importantes aqui. Então vamos lá, 2 Reis 2, versículo 1. O Senhor estava pronto para tomar Elias ao céu num redemoinho. Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: diga comigo, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Você vê que foi a mesma coisa, o Elias tentou deixar ele. Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Aí agora, olha a resposta. Porque aqui está a decisão de quem decidiu não ser comum. Aqui está a diferença de quem vai ser extraordinário. Aqui está a diferença de quem vai construir algo relevante. Aqui está a diferença de quem vai ter uma história para poder contar. Aqui está a diferença de quem marcará a vida e não apenas passará por ela, enquanto o outro, quando ouviu do Elias, fica aqui, ele ficou. Quando Eliseu ouviu do Elias, fica aqui, não resista, ceda, entregue o seu lugar. Olha o que ele disse. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, diga comigo, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. No versículo 4, de novo, a mesma questão. E isso aqui é muito interessante. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, diga comigo, não o deixarei ir sozinho. E assim eles foram para Jericó. Aí, no versículo 6, de novo, mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. Diga comigo. E assim, os dois foram. Então assim, os dois foram juntos. E aí está o grande ponto. Porque a mesma oportunidade que aquele servo teve, o Eliseu também teve. A mesma condição que aquele servo teve, o Eliseu também teve. Qual foi a diferença? Um não abriu mão do seu lugar, o outro abriu. E quando você não cede, quando você resiste, quando você não se entrega, versículo 9. Coloca aqui para mim, por favor. Quando eles tinham passado, diga comigo, quando eles tinham, o que está escrito? O que está escrito? Porque quando você não resiste, você passa, o momento é só um momento, ele só quer que você entregue o que é seu. O momento é só um momento, ele só quer que você abra a mão do que é seu.
Porque quando você não abre mão, quando você não entrega, quando você resiste, você passa. E tendo passado o Jordão, porque o momento era só um momento, era apenas para levar o Eliseu a desistir e se tornar comum, como o outro havia se tornado. Ou seja, diga comigo, o momento serve apenas para que eu repita uma história. O momento serve apenas para isso. É por isso que você não toma decisões com base nele. É por isso que você não sacrifica o que é importante por causa de um momento. Porque o momento apenas te leva a repetir história. Era para o Eliseu ter repetido a história se naquele momento ele tivesse ficado, mas ele não ficou. Então, como ele não ficou, diga comigo, o momento passou. Como o momento teria passado para muitos se tivesse resistido um pouco mais. Como o momento teria passado para muitos se não tivesse se envolvido. Se tivesse naquele momento aceitado ficar sem, perder ou dizer não. Porque o tempo inteiro, nós seremos levados a voltar a ser comum. O tempo inteiro nós seremos testados a voltar a entrar no nível da maioria. Não importa a posição que você está, não importa o lugar que você ocupa. Eu falava isso com a igreja hoje no culto. Por quê? Porque o tempo inteiro nós seremos tentados a ser comuns, a voltar para a condição de comum. É por isso que nós temos que estar analisando as nossas prioridades o tempo inteiro. É por isso que nós precisamos estar atentos às nossas prioridades o tempo inteiro e o tempo todo fazendo os ajustes que são necessários. O tempo todo ajustando o que é necessário, porque o tempo todo vem situações para querer tornar você comum. E se você não estiver atento às suas prioridades, você começa a se envolver com o que vai deixar você comum. Você começa a dar atenção ao que vai tornar você comum. E isso não importa o lugar que você está, não importa o lugar que você ocupa. Ontem mesmo, terça-feira, foi um momento, eu passei por um momento onde eu vi exatamente isso. É por isso que se eu não escolho ser santo, se eu não escolho manter o que é relevante, se eu não escolho continuar fazendo o que vai me gerar resultado, você é tentado o tempo inteiro a fazer o que todo mundo está fazendo e voltar para a mediocridade. E voltar para a condição miserável e voltar a ser mais um. Mas uma vez que aquilo entrou dentro de você, acabou, você nunca mais. Ah, tá difícil. Não, eu saí de um lugar que eu não volto. Eu saí de uma condição que eu não volto. E aí eu comecei a ver aqueles sentimentos vindo para ficar envolvido com coisas irrelevantes. Para ficar dando atenção a coisas irrelevantes, gastar o tempo com coisas que não ia me levar a lugar nenhum. E naquele momento, opa, olha aí eu querendo. Eu não, as minhas emoções, que nunca vão amadurecer, que continuarão eternas crianças para sempre, querendo me levar de volta para um nível comum. Eu não aceito. Não, porque o tempo inteiro, os momentos, eles existem apenas para nos levar a repetir histórias, ou nossas de fracasso ou de alguém. E aí a questão é, você vai ficar no momento ou você vai passar por ele? E ali eu falei, opa, acabou, eu nunca mais, isso aqui não tem mais discussão. Isso aqui não tem mais perda de tempo com essas coisas. Não tem mais perda de vida com essas coisas. Ou seja, essa condição me coloca no nível de mediocridade, no nível comum. Eu não quero mais ser comum. Eu não quero mais ser um medíocre, um miserável. Então isso aqui não chama mais minha atenção. Isso aqui não me envolve mais.
Porque você tem que estar atento o tempo inteiro às suas prioridades. E se precisar, fazer o ajuste que tiver que fazer. Por quê? Porque eu não volto mais para uma condição que eu saí. Eu não volto mais para um nível que eu saí. E aí, isso aqui me enche de esperança. Sempre que eu leio. Diga comigo, quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse para Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: diga comigo, quero receber por herança, porção dobrada do seu espírito. Você fez um pedido, Elias respondeu, você fez um pedido muito difícil, mas se você me vir, quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. E isso aqui para mim é encantador, porque fica, cede, abre mão, desista, se entrega, se envolva com isso. Não, 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 não. Eu não serei comum, eu não repetirei histórias, eu não cometerei os erros que os outros cometeram. Eu comecei algo e eu vou até o fim. Fica, não fico. Para, não para. Resista, vá até o fim. Daqui a pouco o discurso muda, não é mais fique aqui, agora é peça o que você quiser. Ele só teve a oportunidade de receber o que ele queria, porque quando ele foi levado a se entregar, a desistir, a se envolver, ele não fez. Ninguém nunca vai chegar a ouvir isso aqui, peça o que você quiser, se continuar cedendo, desistindo, se entregando. Se continuar a qualquer pressão, abrindo mão da única coisa, porque quando nós falamos de santidade ao Senhor, diga comigo, nós estamos falando da única coisa que pode me diferenciar. Porque o que você faz, um monte de gente está fazendo também. E eu não vou abrir mão da única coisa que pode ser a minha grande diferença. A única coisa que pode ser a grande diferença para que eu de fato seja extraordinário. Para que eu de fato não seja mais um. Para que eu de fato não passe pela vida. Eu não vou abrir mão. E quando você não abre mão, quando você não entrega, quando você não desiste, quando você resiste, você ouve, peça o que você quiser. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Se você fez muito, eu quero fazer 2 vezes mais. Se você foi alguém diferenciado, eu quero ser 2 vezes mais. Ou seja, eu não vou repetir história, nem a sua, Elias, eu quero mais. Eu amo pessoas que decidem que não repetirão histórias. Elias, eu não vou repetir história. De quem fracassou, isso nem conversa. E nem a sua que venceu. Eu quero 2 vezes mais que você. Rapaz, coisa difícil você pediu, hein? Mas, se você continuar comigo e não se distrair, você terá. E aí, a pergunta que eu faço é, o Elias recebeu, o Eliseu recebeu ou não recebeu o que ele queria? Recebeu. Entrou para a história. Todo mundo conhece ele. Ele deixou de ser o servo para se tornar o Eliseu. Ele deixou de ser apenas mais um que passaria pela vida para construir algo de relevante. Porque assim como o outro servo que nós começamos falando, ele teve as mesmas questões, a mesma pressão, só que esse aqui, ele não soltou fácil. O Eliseu, ele não soltou fácil. O Eliseu não desistiu. O Eliseu não se entregou. O Eliseu não trocou naquele momento a única coisa que poderia de fato torná-lo diferente. A santidade ao Senhor. Ele não trocou. Fica, não fico. Cede, não cedo. Então agora peça o que você quiser. E isso é tão interessante, porque quando nós vamos lá para o Novo Testamento,
Eu estava lendo isso hoje, quando eu estava pedindo uma palavra para Deus, para poder vir, e Ele foi desenvolvendo essa mensagem dentro de mim, já era quase 5 horas da tarde, e aí eu estava lendo Lucas, e eu achei isso interessante, Lucas 2, deixa eu pegar aqui, rapidinho, Lucas 2, no versículo 8, ao versículo 14, por quê? Porque Deus ele não tem, era o que nós falávamos há algumas semanas atrás, Deus não tem favoritos, diga comigo, Deus não tem favoritos, Deus tem íntimos, é diferente, Deus não tem favoritos, Ele tem íntimos, e quem que Ele vai procurar? Aquele que tem o coração que o agrada, Ele não está preso aos seus atributos, Ele não está preso aos seus dons, Ele não está preso às suas experiências, Ele não está preso aos seus talentos, até mesmo porque o servo tinha muito mais tudo isso que o Eliseu. O que o Eliseu viu o Elias fazendo? O que o Eliseu viu o Elias fazendo? Quase nada. Viu a questãozinha lá da viúva, mas não viu muita coisa não. O Elias viveu muito mais coisas com o servo do que com Eliseu. Porque Deus não está preso a nada disso. Ele está preso ao seu coração, Ele está preso ao que Ele vai encontrar aí dentro. Não é o que você tem, não é o que você possui, porque quando Jesus nasceu, não foi lá no palácio, não foi no templo, não foi na casa dos líderes religiosos, não foi nas sinagogas que os anjos apareceram para anunciar. Quando Jesus nasceu, olha isso aqui, ó. Havia, Lucas 2:8, havia naquela mesma região, pastores que viviam nos campos, e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo, diga comigo, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. Há um bando de pastores que estavam trabalhando no pasto. O anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, diga comigo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Estou aqui para trazer uma boa notícia. Isso aqui é incrível, é que hoje, na cidade de Davi, diga comigo, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitadas em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E tudo isso foi anunciado, toda essa experiência aconteceu com quem? Com um bando de pastores que estavam no pasto trabalhando. Com o pasto trabalhando. Aí, não para aí não. No versículo 25, o cântico de Simeão. Esse aqui era um outro senhor já idoso, velho, próximo ao final da vida, que nunca parou. Nunca ficou, ele não fez igual o servo, ele nunca desistiu, ele nunca abriu mão, ele nunca se envolveu com o momento, nunca. E ele estava lá, no final da vida, e o Espírito Santo o adverte, o Espírito Santo o direciona, no mesmo momento em que Jesus vai ser apresentado, para que ele pudesse ver com os próprios olhos o Senhor. E ele só viveu isso. Ele só teve essa experiência fora do comum, ele teve o privilégio que a grande maioria não teve, porque assim como Eliseu, ele não parou, ele não abriu mão do seu lugar, ele estava lá ainda, ocupando o lugar dele.
Ele estava lá. E isso aqui eu acho muito lindo sempre que eu leio. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido, diga comigo, movido pelo Espírito. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque, diga comigo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olha isso, que a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E ele só teve a oportunidade de viver isso, por quê? Porque ele nunca abriu mão do lugar dele. Ele não trocou o que era dele por absolutamente nada. Ele não abriu mão daquilo que Deus tinha com ele por absolutamente nada. E aí, para finalizar, eu poderia pegar muitas outras referências e exemplos, mas quero finalizar com a profetisa Ana, no versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, e tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha casado, agora ela era viúva, diga comigo, de 84 anos. Então ela casou, viveu com o marido 7 anos e o marido morreu. E agora ela era uma viúva de 84 anos. E olha isso aqui, diga comigo, ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam redenção de Jerusalém. Aos 84 anos, ela ainda estava no templo, ela não deixava o templo, e de dia e de noite ela adorava a Deus com jejuns e orações, e ela teve a oportunidade, aos 84 anos, de ver o Salvador. Por quê? Porque ela não deixou o templo, ela não deixou o que era dela, ela não abriu mão. A Bíblia não dá os detalhes, mas naquele tempo as mulheres casavam muito jovens. Elas casavam muito novas, 13, 14 anos, segundo os dados históricos. 12 anos, já tinha mulheres que estavam casadas, com 12 anos, 13 anos, 14 anos. Então, nós não sabemos com quantos anos ela casou. Nós não sabemos quantos anos demorou tudo isso, mas ela seguiu o costume. Normalmente o marido morreu, ela estava antes dos 30. Se ela entrou dentro dos costumes de casar cedo, como era o padrão da época, provavelmente ela não tinha nem 30 anos quando o marido morreu. E essa mulher não largou o templo pelas vontades dela, porque certamente vontades ela deve ter tido. Oportunidades não deve ter faltado para ela, mas ela não saiu do templo. E ela estava lá com 84 anos, mantendo a sua fé, o seu amor, o seu relacionamento com Deus, o seu lugar. E aí a pergunta que fica para cada um de nós, principalmente para os jovens que estão nos acompanhando, é: você vai continuar entregando o que é seu por qualquer coisa? Você vai continuar entregando aquilo que é seu por qualquer pressão e perdendo a oportunidade de ser alguém diferente, como eu dizia para aquela moça que eu comecei falando?
Minha filha, a diferente aqui é você. Quem perdeu aqui não foi você. Porque homem igual ele você encontra em qualquer lugar. Uma mulher igual você ele não encontra. Então eu vou continuar abrindo mão, eu vou continuar trocando tudo, mesmo tendo oportunidades, mesmo ouvindo. Quantos que gostariam de ouvir isso que vocês estão ouvindo hoje e não puderam ouvir? Quantos que gostariam, na idade de vocês, de estar tendo acesso ao que vocês estão tendo acesso? Quantos que gostariam de ouvir uma mensagem como essa, receber uma orientação como essa, receber uma direção como essa, e não tiveram? Você está tendo, para quê? Para continuar trocando o que é seu, para deixar o extraordinário, para se tornar comum e fazer o que qualquer outro na sua idade faz, e realizar o que qualquer outro na sua idade realiza, porque beijar, fazer sexo, qualquer um na idade que você está faz. Assistir pornografia, se masturbar, qualquer um na idade que você está faz. Qualquer um. Mentir, beber, usar drogas, qualquer um na idade que você está faz. Qualquer um faz, qualquer um, não precisa ser nada diferente, não precisa ter nada demais para fazer essas coisas. Qualquer um faz. Qualquer um entrega as suas emoções, os seus sentimentos. Qualquer um, para ser esse tipo de gente, não precisa de esforço. Para ser esse tipo de gente, não precisa, é só você fazer o que qualquer outro na sua idade faria. Mas se você quer ter um resultado que nem todo mundo está tendo, e fazer o que Eliseu fez, então não repita a história daqueles que estão cedendo, se envolvendo, fazendo o que todo mundo faz. Realizando o que todo mundo realiza, porque isso é muito fácil. Difícil é você se manter com santidade ao Senhor, e isso é difícil. Porque ceder é fácil, se envolver com sentimentos é fácil, abrir mão do seu lugar é fácil. Agora, o Senhor está à procura de Eliseus, o Senhor está à procura daquele grupo de pastores, o Senhor está à procura de Simeãos, o Senhor está à procura de Anas, pessoas que vão manter a sua posição, não vão abrir mão do que é seu, não vão entregar o que é seu, e vão poder receber do Senhor, porque essas pessoas aqui que não se entregaram, essas pessoas aqui que não entregaram o que era seu, diga comigo, receberam do Senhor tudo o que Ele havia prometido. O que Deus falou para Simeão, Deus pôde cumprir. O que Deus prometeu a Ana, Ele pôde cumprir. O pedido de Eliseu, Deus pôde materializar. Por quê? Porque eles não entregaram o que era seu. Eles foram até o fim, no nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por favor. Então, todas as vezes que você lembrar desse servo do Elias, lembre-se, só foi por causa dele que teve um Eliseu. Porque quando você entrega o seu lugar, sempre terá alguém para pegar. Sempre terá alguém que quer se apoderar daquilo que é seu. Sempre terá alguém que quer pegar aquilo que é seu, que é a sua condição. Lembre-se sempre disso. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali, diga comigo, e ali, deixou o seu servo. Esse aqui soltou fácil. Esse aqui não valorizou o que ele estava recebendo. Esse aqui tratou tudo o que ele estava recebendo como algo sem importância, sem relevância, como algo sem valor. Ele não resistiu. E ele simplesmente ficou. Quem era ele? Não sei, um servo. O que ele fez? Não sei, era só um servo. Ó, Siri, não estou falando com você.
era só um servo. Era só um servo. O que fez? Nada além do que qualquer outro faria. Ficar com medo e desistir. Ser pressionado e se entregar. O que ele teve? Nada de diferente do que qualquer outro teria. Por quê? Porque ele não fez nada de diferente de qualquer outro. Se você não fizer nada de diferente de qualquer outro na sua idade faria, o que alguém na sua idade faria? Se você não fizer algo diferente. O que é comum para alguém da sua idade? Se você não fizer nada de diferente disso, você vai ser o quê? Mais um com 15, 16, 17, 18, 20. Mais um. Simplesmente mais um. Sem nada de relevante. Ficou, jogou tudo fora, recebeu muita coisa, não deu para aproveitar nada, ficou na beira do caminho e abriu espaço para um outro que valorizou, que valeu, que levou em consideração tudo aquilo, que quis tudo aquilo. E é assim que a vida é. Os fracos dão espaço para os fortes. Os que cedem dão lugar para aqueles que não cedem. Os que se entregam dão lugar para aqueles que não se entregam. Os que se vendem por um sentimento, por uma emoção. E a Bíblia está cheia. Quando Esaú se vendeu por um prato de lentilhas, sempre tem alguém para dar o prato de lentilhas. O Jacó deu o prato de lentilhas e pegou o lugar que era dele. E assim nós vamos vendo a história até os dias de hoje. Tome uma decisão. Eu tenho recebido algo do Senhor. E eu vou ser aquele que vai manter ao ponto de Deus poder cumprir na minha vida o que talvez Ele não pôde cumprir na vida de mais ninguém. Realizar na minha vida o que talvez Ele não pôde realizar na vida de mais ninguém. Coisa dura você me pediu, mas porque você não desistiu, você vai ter. Ô Simeão, você não vai morrer, pode ficar em paz. Senhor, mas eu já estou avançado em dias. Filho, você não abriu mão do seu lugar. Você permaneceu aí esperando todos esses tempos, todos esses anos. Você não se entregou. Eu te garanto, você não morre até você ver o Salvador. Até você ver o Cristo. E Deus o manteve vivo até o dia em que Jesus chegou no templo para ser apresentado. Ana, você já está com 84 anos, filha. Eu sei, não foi fácil. Mas você também verá o Salvador. E você não morre sem vê-lo. Eu vou cumprir o que eu estou prometendo. Por quê? Porque não foi mais fácil para eles. Mas é o que eu falei. O momento vem apenas para me levar a repetir histórias. Eu não quero. O momento é só um momento e ele passa. Passou para Eliseu, passou para Simeão, passou para Ana. O momento é só um momento, resista que ele passa. Suporta que ele passa. Não se entrega que ele passa. E quando ele passa, o resultado fica. No nome de Jesus. Amém? Então com seus olhos fechados, eu quero que você fale com o Senhor agora. Eu quero que você tome essa decisão. Você que está aqui, os jovens que estão me acompanhando nas igrejas, os que estão me acompanhando em casa, tomar a decisão. Eu tenho o meu lugar. O Senhor me chamou para algo. O Senhor me ungiu para algo. Eu ocupo o meu espaço. Eu tenho o meu lugar de servir. E eu não vou abrir mão. Eu não vou entregar o meu lugar. Eu não vou trocar aquilo que eu tenho. A partir de hoje eu não vou deixar de ser santo para ser um comum. Eu não vou deixar de fazer algo que vai diferenciar minha vida, algo que vai diferenciar meus resultados. Eu não vou deixar de fazer algo que vai me tornar uma pessoa excelente para ir fazer o que todo mundo está fazendo, para ceder para aquilo que todo mundo está cedendo. Eu não vou. Eu quero manter a minha santidade, eu quero manter a minha comunhão, eu quero manter o meu relacionamento com o Senhor, eu quero manter aquilo que o Eliseu manteve e tornou ele alguém diferente no seu tempo. Eu quero manter aquilo que Simeão manteve e tornou ele alguém diferente e único no seu tempo. Eu quero manter, Senhor, a mesma condição que a Ana manteve e que tornou
tornou ela um exemplo, uma referência no seu tempo. É isso que eu quero, Senhor. Eu quero ser uma referência, eu quero ter algo diferente, eu quero ter um resultado, Senhor, que outros na minha idade não estão tendo. Eu quero ter um resultado, Senhor, que outros na condição que eu estou não está tendo, que outros, Senhor, no mesmo tempo que eu também não está tendo. Eu quero, e eu sei que se eu manter a minha posição, eu sei que se eu continuar crendo, eu sei que se eu continuar acreditando, eu sei que se eu permanecer fiel ao Senhor, assim como eles terminaram recebendo tudo que o Senhor havia prometido, tudo que eles haviam pedido, eu creio, Senhor, que também isso acontecerá. Eu creio que eu terminarei minha vida vivendo não só o que o Senhor me prometeu, mas também tudo aquilo que eu tenho pedido ao Senhor. Por mais difícil que seja, eu vou pagar o preço que tiver que pagar. Ninguém vai ocupar o meu lugar, ninguém irá me substituir, porque eu vou resistir, Senhor. Eu não vou trocar a minha coroa, eu não vou trocar aquilo que eu tenho, eu não vou trocar o que eu estou construindo no Senhor. Eu vou estabelecer, eu vou firmar, eu vou resistir, porque ceder é fácil e todo mundo está cedendo, parar é fácil e todo mundo está parando, mas eu não quero ser todo mundo, Senhor. Eu não quero repetir a história de todo mundo, eu não quero, Senhor, cometer o erro que todo mundo está cometendo, e terminar no mesmo lugar, terminar no mesmo cenário, terminar na mesma realidade. Não, eu não aceito. Então eu peço que o Senhor seja com cada um, eu peço que o Senhor ajude, eu peço que o Senhor continue falando, e que todos, Senhor, desde os mais novinhos, Senhor, até os que já estão com idade avançada, meu Deus, desde os mais novinhos, Senhor, até aqueles que talvez já estão até como Ana, até como Simeão, já na reta final da vida, meu Deus, mas que todos tomem essa decisão. Eu não vou entregar o que é meu, eu não vou abrir mão do que é meu, e quando eu for pressionado a desistir, a largar, a soltar, eu vou agarrar ainda com mais força. Que todos, Senhor, compreendam, entendam, e que o Senhor continue falando, e que o Senhor continue trazendo ainda mais clareza, e que aqui ninguém tome essa decisão tola, louca, essa decisão de querer se igualar à grande maioria, de querer ser igual à grande maioria, de seguir a massa, Senhor, não, mas que haja pessoas que vão lutar para ser o diferencial no seu tempo, na sua geração, pela santidade, pelo temor, pelo compromisso, pelo comprometimento, porque quem perde não é aquele que tem temido o Senhor, quem perde não é aquele que tem vivido para te agradar, quem perde não é aquele que tem vivido mantendo a santidade, esse não perde, esse ganha, e que possamos ver, Senhor, a nossa juventude ganhando, cada uma dessas pessoas ganhando, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém.